Ok, portanto, vamos começar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar SPME, Covid-19 e Medicina Estética. Meu nome é Diogo Figueiredo Gonçalves, eu sou o diretor de comunicação da SPME. Quero agradecer antes de mais a todos por estarem aqui presentes, depois de uma semana de adaptação a esta nova realidade provocada pela pandemia Covid-19. Mas eu prefiro dizer nova realidade melhor do que nova normalidade, porque se a normalidade é nova, já deixa de ser normal. Quero também agradecer em nome da SPME o esforço e dedicação de todos os colegas que estão na linha da frente, e digo que estão porque ainda continuam, apesar do desconfinamento que já se vive em diversos países do mundo, não é? Incluído Portugal. Eles continuam lá, nós tentamos colaborar da maneira melhor que podemos e o que não devemos é cair numa falsa sensação de segurança, dado que isso poderia ser catastrófico para todos. Antes de médicos estéticos, nós somos médicos e temos a responsabilidade de dar exemplo e, como coletivo, profissionais da saúde, lutar unidos contra este vírus. Portanto, vamos passar agora a apresentar o programa. Vamos aqui. Portanto, o programa de hoje tem uma duração de 1 hora. Em primeiro lugar vai falar o Dr. João Pedro Val, Presidente da SPME, uma apresentação geral do panorama que se vive em concreto em Portugal durante estas últimas semanas. Posteriormente, o Dr. Luís Silva, advogado e responsável do Departamento Jurídico da SPME, irá falar das consequências legais da Covid-19 no âmbito da medicina privada na área da medicina estética. Depois desta intervenção teremos o Dr. Pedro Santos, que nos falará de uma perspectiva prática objetiva do modelo de reabertura de clínicas, o manual e o modelo de abertura que a SPME desenhou baseando-se nas diretrizes nacionais, e assim como nas diretrizes das entidades, das autoridades de saúde globais que foram sendo dadas pela OMS. Finalmente, haverá uma sessão de dúvidas e esclarecimentos. Durante toda a sessão poderão ir colocando, na barra em baixo aparece questions and answers, perguntas e respostas, poderão ir colocando aí todas as perguntas que tiverem. Eu desde já peço desculpa se nós não pudermos responder a todas. De todas as formas, os canais habituais de mail, redes sociais estarão abertos para qualquer pergunta que possa não vir a ser respondida durante este webinar. E pronto, neste momento já podemos passo a palavra já ao Dr. João Pedro Val, que nos vai falar um pouco desta apresentação inicial do panorama da pandemia a nível nacional. Olá, muito boa noite a todos. Muito obrigado por partilharem um pouco do vosso tempo connosco, aliás. Espero que estejam todos em segurança. Boa noite também aos meus colegas do webinar, ao Diogo, ao Miguel, ao Pedro e ao Dr. Luís Silva também. E gostaria de começar por dizer que vivemos hoje o maior desafio da nossa geração. Portanto, nós estamos perante uma doença com 3,9 milhões de pessoas infectadas, felizmente também com 1,3 milhões de casos já recuperados, mas com 272 mil óbitos a lamentar. A Covid-19 mergulhou a humanidade num período de enorme incerteza quanto ao presente e à forma também de repensar o seu futuro. Na minha visão, o que nós podemos fazer nesta fase é perceber, perspectivar, para que possamos então planear o nosso futuro. Diogo, peço-te que faças a troca de slide, por favor. E então, para podermos fazer esta análise, acho que nos devemos focar nos 3 aspectos que são relativamente consensuais entre todos e à luz daquilo que é o nosso conhecimento hoje. Vivemos uma crise de saúde pública que não estará resolvida até ao final do ano. Esta crise implica uma mudança de hábitos e de mentalidades e vamos também enfrentar uma crise económica que nos oferecerá certamente também um conjunto de oportunidades. E é seguindo estes 3 vetores, a crise de saúde pública, a mudança de hábitos e mentalidades e a análise da economia que vamos conduzir o nosso webinar. Diogo? Portugal iniciou o estado de emergência a 19 de março. Na altura que iniciámos o estado de emergência, tínhamos 785 casos e 3 óbitos a lamentar.
Para terem uma noção de comparação, Espanha iniciou o estado de emergência com mais de 3.000 casos e já com 84 óbitos. Na minha opinião, Portugal soube beneficiar do tempo de vantagem relativamente a outras geografias. Decorreu este tempo de confinamento, com resultados positivos, terminámos o estado de emergência a 2 de maio, atravessámos esta primeira fase com números que, não sendo ótimos, são, comparativamente a outras realidades, muito bons, e agora é claramente connosco. Agora é com a sociedade civil. O que nós temos no ecrã são os números de hoje, onde, apesar do número de hospitalizados e a proporção de casos positivos nos testes realizados continuarem a apresentar uma tendência de diminuição, verificamos uma nova aceleração dos casos nestes últimos 2 dias. Felizmente, este R0, o famoso R0, isto é, o número médio de casos secundários por nova infecção, portanto, quantas pessoas é que uma pessoa infectada poderá contagiar de novo, está abaixo do valor que definimos como valor de conforto de 0,7, mas só daqui a 15 dias é que vamos conseguir perceber o impacto real do final do estado de emergência e, portanto, as alterações das medidas de confinamento. Diogo? Portugal iniciou, então, o desconfinamento a 4 de maio. E temos agora pela frente um enorme teste, quiçá o maior teste à nossa cidadania. Uma vez que a evolução desta doença passa seguramente pelo comportamento de cada um. Portanto, nós sabemos que é aquilo que cada um de nós fizer e daquilo que cada um de nós adotar enquanto medidas de proteção do próprio e da sociedade, que vai ter como consequência uma melhoria ou então uma pioria do estado de saúde em Portugal. Por um lado, nós não dispomos de vacina. Não há ainda um fármaco dirigido comprovadamente eficaz. Não há também imunidade de grupo. Quanto à imunidade de grupo, que é uma questão que se tem colocado muito, pode ser interessante acrescentar que ela só existe quando 60% a 70% da população já desenvolveu anticorpos contra o vírus. Segundo uma entrevista recente de um virologista que está a dirigir a resposta da Alemanha à crise, o Christian Drosten, a evidência atual é que esses anticorpos estão presentes em menos de 3% da população europeia. O que é que isto quer dizer? Que nós estamos longe da imunidade coletiva, portanto, da imunidade comunitária, e para além disso nós não conseguimos sequer prever quanto tempo é que uma pessoa que tenha desenvolvido os anticorpos se mantém imune à doença. Em resumo, sabemos que não dispomos então ainda de meios de combater a doença que não o confinamento, mas por outro lado sabemos que quanto mais se atrasa o regresso à vida económica, maior será o impacto social na vida das pessoas. O Governo decretou então um desconfinamento faseado, com a passagem do estado de emergência para o estado de calamidade. Vão ser aligeiradas algumas medidas e vão-se manter outras. O que nós temos agora é que doentes e aqueles em vigilância ativa devem continuar em casa. Há uma recomendação para o confinamento das pessoas que não tenham necessidade de estar na rua ou a trabalhar. É obrigatório o uso de máscara em todos os espaços com atendimento ao público. Há um máximo de 5 pessoas por 100 metros quadrados em espaços fechados e há também indicação para que o trabalho seja realizado em modalidade à distância sempre que possível. E aqui cruzamos então com a realidade da medicina estética. A SPME existe para servir os seus associados. E neste sentido assumimos desde o início desta pandemia uma postura ativa. O que é que nós fizemos? Mantivemos todos os nossos serviços aos sócios em pleno funcionamento. Para além disso, definimos atempadamente um novo calendário das atividades, inclusive adiámos a custo a nossa Academia de Fevereiro, quando ainda não haviam casos em Portugal, mas já haviam muitos casos em Espanha. Este novo calendário de atividades pressupõe que das 11 academias, apenas 4 se vão realizar este ano e todas a partir de setembro. O Congresso mantém a sua data, mas o 360, que iríamos fazer a primeira edição este ano, foi adiado para 2021, bem como as restantes academias que estavam agendadas. Para além disso, disponibilizamos todos os recursos no que respeita ao material clínico da sociedade às autoridades.
e fizemos através do Ministério da Saúde e da ACSS. Esse apoio foi muito bem recebido e temos sido inclusive enviado nota de pedido de uma maior colaboração que fizemos chegar aos nossos sócios, no sentido da disponibilização também dos recursos humanos daquilo que são os mais de 400 associados da SPME. Para além desta disponibilização de todos os recursos, fizemos também um esforço de divulgar informação credível para a sociedade em geral. Através das nossas redes sociais, fomos fazendo uma análise diária e depois com uma transição para uma análise semanal até ao final do estado de emergência, salientando um ponto em que não quero dizer que tenhamos sido os primeiros, mas fomos certamente dos primeiros em que analisávamos o número de infectados por milhão de habitantes, o que permitiu alertar de um modo muito significativo as consciências em Portugal, porque quando comparávamos apenas o número de casos absolutos com países com uma população muito maior do que a nossa, essa análise não estava a ser séria, nem estava a ser rigorosa. E agora, felizmente, esses números evoluíram e evoluíram de uma forma bastante favorável e começamos então a abrir o mercado e para abrir o mercado, para abrirmos as clínicas, havia a necessidade de ser realizado um manual que apoiasse os nossos sócios para que o pudessem fazer com conhecimento, com segurança e no cumprimento da lei. E esse foi um esforço que realizámos também através de uma equipa de elementos da SPME, coordenada pelo Pedro Santos, ao elaborarmos um manual que foi distribuído a semana passada, antes da data da abertura das clínicas, a todos os nossos associados. Portanto, o que nós temos que perceber aqui é que, para além desta situação de saúde pública, nós teremos que forçosamente alterar os nossos hábitos e as nossas mentalidades neste período de reabertura. Isso é certo. E para isso a sociedade desenvolveu um conjunto de apoios para aqueles que servem, que são os seus sócios. E os sócios da sociedade dividem-se entre médicos e empresas, que são os nossos patrocinadores. Para os nossos sócios médicos, para além daquilo que foi elencado, vamos também fazer uma divulgação gratuita das suas clínicas, aproveitando os canais de comunicação da SPME, através das clínicas Covid-Free. O que é que são as clínicas Covid-Free? Clínicas Covid-Free são clínicas que assumem sob compromisso de honra o cumprimento de todas as medidas que estão emanadas pelas autoridades de saúde em Portugal. E nós vamos, pela primeira vez, fazer, digamos que, publicidade a todas essas clínicas a título gratuito. Adicionamos este benefício ao Manual de Abertura de Clínicas SPME. Mas também para os nossos sócios empresariais. Iremos convocar, no curto prazo, uma reunião com todos os nossos sócios agregados coletivos para podermos debater em que medida é que a SPME pode alargar os benefícios que já tem das várias categorias de sócios, também de forma gratuita, para facilitar esta reentrada no mercado. Tenhamos consciência de uma coisa: vem tempos que serão difíceis, quer para os médicos, quer para as empresas que também fazem parte da SPME. E nós, quando pensamos em todos e trabalhamos em rede e, no fundo, numa grande equipa que nos permite prestar cuidados de excelência aos nossos pacientes. Passamos, Diogo. E passamos então agora para o último pilar desta análise, que é a análise económica. O que é que, na minha opinião, vai acontecer? Vão acontecer 4 coisas. Nós teremos uma diminuição da receita e esta diminuição na receita acontece naquela que é a melhor fase do ano para os médicos. Vamos ter um aumento da despesa. Este aumento da despesa tem a ver com a nova legislação, com os custos, com os EPIs, com toda a adaptação logística, desinfecção das clínicas e também porque há uma menor diluição da receita naquilo que são os custos fixos, aliás, das empresas. Vamos ter também uma alteração da procura de curto prazo, mas não imediato, porque existem vários pacientes, esta sensibilidade é minha, mas é também de muitos colegas com quem tenho falado, há muitos pacientes que desejam no momento e no presente fazer tratamentos, portanto não me acredito que esta alteração da procura seja no imediato, mas vai certamente existir no curto prazo.
Portanto, Portugal tem este mês mais 75 mil desempregados do que no mês passado. Há uma previsão da União Europeia de 9,7% de desemprego até ao final do ano e a do FMI, digamos que é menos otimista e situa-se nos 13,9%. Há também uma estimativa de uma queda de 15 mil milhões de euros no PIB e uma previsão para que apenas em 2022 a economia atinja níveis de 2019. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vai haver menos rendimento disponível por parte das pessoas, logo vai haver uma menor procura de cuidados técnicos. Mas vão haver também novas oportunidades. Em todos os momentos de crise aparecem novas oportunidades e cabe-nos a nós saber aproveitar essas oportunidades. E quais são essas oportunidades? Algumas delas serão estas. Nós poderemos certamente aumentar a eficiência da operação. Portanto, não há nenhuma clínica, não há nenhuma operação em saúde que não consiga, nesta fase, ser otimizada em termos daquilo que são os seus custos e os seus recursos. Iremos também observar, eventualmente, uma priorização de algum tipo de tratamentos com maior rentabilidade em função do que outros. Poderemos importar modelos de partilha de recursos entre colegas, como acontece, por exemplo, no mercado brasileiro. Essencialmente, eu acredito que poderá haver aqui uma transição entre o modelo da aquisição de equipamentos de elevado custo para modelos de partilha, o que já acontece há uma série de anos no Brasil. Haverá também a oportunidade para algumas clínicas que têm espaços alugados fazerem a aquisição desses espaços por um custo que lhes será mais vantajoso. E teremos uma possibilidade muito interessante e que desafio desde já todos os nossos associados, que passa por aumentar o engagement com os nossos pacientes. Se houve coisa que esta pandemia trouxe sob o ponto de vista do trabalho e das relações sociais, foi uma pressão tecnológica muito importante. E nós poderemos aproveitar essa pressão tecnológica, quer sob o ponto de vista do acompanhamento em teleconsulta, quer do acompanhamento de pacientes que estão à distância, permitindo-nos assim, inclusive, aumentar a nossa base de clientes, uma vez que podemos passar a seguir não apenas aqueles que estão na nossa região geográfica, mas em determinado tipo de contactos, aqueles que também estão a uma maior distância do nosso consultório ou clínica. Eu acredito que há uma grande vantagem em ser português. Nós temos um ADN fantástico para este tipo de situações. Somos uma nação secular que vencemos sempre qualquer adversidade. Sempre foi assim e sempre o será. Eu acredito que reunimos as condições para ultrapassarmos esta fase e para olharmos para o futuro com confiança e com otimismo. Portugal já nos provou por muitas vezes que é capaz de o fazer. Diogo, antes de terminar, eu gostava de reforçar o teu agradecimento e se me permites, gostava também de o fazer em nome da SPME a todos os profissionais de saúde e destes, em especial, aos médicos e aos associados da SPME. O médico é alvo frequentemente de alguma crítica social, sendo erradamente a classe considerada como beneficiando de um conjunto de privilégios. Nós, nos últimos anos, vivemos um autêntico assalto às competências da classe médica por parte de outros profissionais. Eu penso e espero que saberemos sair desta crise, enquanto sociedade, com uma noção mais real do valor da profissão médica, das competências que são exclusivas da profissão médica e do espírito de missão dos médicos, que, mais uma vez, deram um exemplo ímpar de dedicação à causa pública e à saúde da população e da humanidade. E era isto que eu tinha para vos transmitir. Diogo, estás sem som. Ok, é que estava-me a silenciar aqui, não sei se era a censura do Miguel, mas já acho que já estou outra vez ativo. Muito obrigado, João, pela tua extensa, mas completa apresentação, sem dúvida. Como já deram conta, as horas são puramente orientativas. Nós não vamos estar aqui toda a noite, mas tentaremos cumprir mais ou menos com a hora da apresentação, mas sem dúvida que estes dados eram importantíssimos ser dados, daí que nos estendêssemos um bocadinho mais. Vamos agora passar à seguinte sessão sobre as consequências legais da Covid-19. Quem vai falar
deste tema é o Dr. Luís Silva, ele é advogado e responsável do Departamento Jurídico da SPME. Quando quiseres, Luís. Obrigado, Diogo. Antes de mais, boa noite a todos os que nos estão a assistir a este webinar. À SPME pela organização, pela ideia e por ter feito este convite, neste caso a mim, que os advogados da VCM sou o que acompanha a SPME. Eu gostava, e podemos já avançar para o primeiro slide para não perdermos aqui muito tempo, eu gostava só de, numa pequena introdução, dividir, digamos assim, esta pequena análise em duas fases. Uma da introdução mais genérica e de algumas recomendações um bocadinho mais diretas e depois de nos focarmos mais no layout simplificado. Foi um pedido que aconteceu de forma transversal na economia. Houve muitas entidades que quiseram recorrer, ou pelo menos ter a noção do que é que quer dizer este layoff simplificado e quais os efeitos concretos que têm no mercado. E, portanto, eu começaria por dizer que nesta fase de introdução e de análise geral nós tivemos imensa produção legislativa. Só para as pessoas terem uma noção, houve diplomas a serem aprovados ao fim de semana e a serem passados para o Diário da República ao fim de semana. Estamos a falar no total de mais de 130 diplomas, entre leis, decretos e portarias. Portanto, é absolutamente impossível, mesmo alguém que trabalha na área, ter uma noção completa e total destes assuntos e destas alterações jurídicas, porque elas foram completamente abrangentes e transversais. Houve aqui um excelente trabalho da parte da classe de jornalistas e da comunicação social, porque conseguiu transmitir de forma relativamente sistematizada a informação e as alterações legislativas e, portanto, quem acompanha os telejornais e as notícias online tem muita fonte de informação, muitas vezes certa e com, digamos assim, resumos para quem queira ir acompanhando, depois podendo especificar mais com o contacto com um advogado ou com alguém que possa fazer uma leitura um bocado mais detalhada das alterações. Houve, como já foi dito pelo Dr. João, uma generalização do teletrabalho. Portanto, um princípio estabelecido de que sempre que possível devem as pessoas estar em teletrabalho. Obviamente isto não se aplica a empresas, indústrias ou a serviços de saúde que implicam a proximidade e o contacto real com as pessoas no local de trabalho tradicional, digamos assim. E, portanto, se é verdade que houve muitas pessoas, especialmente com trabalhos mais administrativos, mais de base no computador, a poder ir trabalhar para casa, houve muito impacto na economia naqueles que não o podiam fazer sem depois também terem perdas consequentes na sua faturação e na sua ligação ao mercado. A última coisa que eu vos queria dizer, assim, nesta análise geral inicial, é que foi estabelecida uma obrigatoriedade de planos de contingência. Portanto, as empresas que tenham continuado a trabalhar ou que agora com as sucessivas reaberturas vão reabrir atividade, seja ao público, seja até só internamente com funcionários, precisam sempre de ter um plano de contingência. Estamos a falar basicamente de um conjunto de normas que dão a orientação, quer aos funcionários, quer à gestão, de como funcionar, de como reagir a um possível contágio, a uma possível infecção, a uma suspeita de um caso, a abertura a clientes, no caso de as haver, e portanto é obrigatório a quem tenha clínicas e a quem tenha espaços, de preferência ainda por cima, no caso de serem abertos ao público, de terem este plano de contingência, estabelecendo o que fazer, por exemplo, se houver alguém com suspeitas de estar infectado. Têm uma zona especificamente definida para isolar essa pessoa até chegar às autoridades de saúde. Têm um manual de procedimentos que implica quem é que é o responsável do ponto de vista da gerência, que vai acompanhar o processo, que vai contactar com as autoridades de saúde, que vai definir quem pode e quem não pode estar com essa pessoa e, portanto, essa é uma coisa que também estamos naturalmente a aconselhar a toda a gente, de poderem fazer esse manual de procedimentos e poderem aplicá-lo internamente. Podemos agora, Diogo, ir para o segundo slide. Relativamente ao layoff, os slides vão basicamente dar-vos a informação essencial de qual é o procedimento, quais são os passos a fazer. O layoff já estava definido no Código de Trabalho. Havia aqui uma questão sobre ser redução ou suspensão do contrato de trabalho, que há duas modalidades, mas em qualquer uma das duas estamos a falar de layoff.
aquilo que estamos a falar é dos trabalhadores passarem a receber 2/3 do rendimento e de parte desse valor ser suportado pela Segurança Social. Mais à frente eu tenho uma tabela que vos explicará esses valores. De qualquer maneira, o primeiro passo, a partir do momento em que há uma decisão de layoff, é comunicar aos trabalhadores a decisão do layoff. No Código de Trabalho, e aquilo que estava inicialmente previsto é, num prazo de 5 dias, a partir do momento em que há a intenção de aderir ao layoff, reunir ou com o sindicato ou com a Comissão de Trabalhadores, ou no caso destas não existirem, com os próprios trabalhadores, para fazer uma negociação dos termos do layoff. Ora, uma das coisas que foi simplificada neste processo é que isso deixa de existir. A empresa, neste caso uma clínica, se quiser pôr trabalhadores em layoff, deixa de ter de negociar previamente e simplesmente comunica a decisão e os termos do layoff. Portanto, o processo é mais rápido, mais célere e não depende de nenhum processo negocial nem da aprovação prévia da Segurança Social. Essa comunicação é feita ou por um e-mail ou então pode ser feita por um papel, sendo que nós recomendamos sempre que fiquem com uma cópia do papel assinada, com uma outra versão em que o trabalhador declara ter recebido aquele documento para depois isso servir de prova para fiscalizações, que depois iremos também falar. Diogo, se quiseres avançar mais um. Quanto à questão dos documentos, são basicamente 2 documentos, o primeiro dos quais é um requerimento. Esse requerimento está disponibilizado online no site da Segurança Social e dele fazem parte, portanto, a descrição sumária da crise empresarial. Tem de haver uma justificação e essa justificação de impacto financeiro e económico na empresa, ou neste caso numa clínica, tem de ser certificada pelo contabilista. Portanto, há um profissional que tem de certificar que estão cumpridas as condições que estão estabelecidas no requerimento. Essas condições podem ser desde a quebra de faturação, perca de 40% da faturação em relação ao mês anterior, podem ser, por exemplo, o conjunto de cancelamentos de encomendas, ou neste caso, cancelamentos de marcações e de atendimentos. Um caso que eu tive numa empresa, tinham vários clientes a visitar, várias marcações e várias obras a fazer, que foram canceladas em consequência da pandemia e da necessidade de fechar instalações, e o que foi entendido foi que esses cancelamentos, quer por e-mail, quer por telefone, quer por uma declaração assinada até pelo responsável por essa área na empresa, seriam a forma de provar que havia aquilo que a Segurança Social chamou de quebra no mercado e quebra no abastecimento e no fornecimento no mercado e, portanto, o facto de haver um impacto global que depois tem como consequência, como eu estava a dizer, a necessidade de pôr os trabalhadores em layoff. E, portanto, este é o primeiro requerimento, que está disponibilizado gratuitamente no site da Segurança Social. O segundo, que está no próximo slide, exatamente, é a listagem dos trabalhadores abrangidos. Basicamente é uma coisa relativamente simples, em formato de Excel, também disponibilizado pela Segurança Social, em que se preenche quais é que são os trabalhadores abrangidos e quais é que são as suas identificações junto da Segurança Social, para que esta possa fazer o acompanhamento do processo desde o início e saiba exatamente quais é que são os trabalhadores que estão abrangidos por isto e a quais é que vai ter de ser pago a percentagem da Segurança Social. Digo já agora que não há uma obrigatoriedade de pôr todos os trabalhadores em layoff. Há empresas que decidem fazer partes da sua empresa em layoff e outros que continuam a trabalhar. Por exemplo, trabalhadores administrativos ligados à contabilidade que podem estar em casa em teletrabalho e que tenham trabalho acumulado e que podem aproveitar para ir adiantando, estão muitas vezes a ficar no regime normal e depois no layoff entram apenas os comerciais, as pessoas que são técnicas, que iriam mais ao terreno e que estão a encontrar estabelecimentos encerrados. O quarto slide diz respeito aos tais exemplos de que vos falei. Eu pus 5 exemplos, se eu não estou em erro, são exemplos concretos de qual é que é a retribuição do trabalhador do ponto de vista original e qual é que é a retribuição que vai ser paga por cada uma das partes. Os trabalhadores que tenham o rendimento mínimo, portanto o salário mínimo nacional, mantêm-se com o mesmo rendimento. Seja qual for o valor de 2/3, ele nunca pode ser inferior ao salário mínimo nacional. E, portanto, por isso é que vocês podem ver que os 635, o trabalhador com essa remuneração mantém exatamente a mesma, o trabalhador com 850 euros mês passa a receber os 635, só a partir de cerca dos 1000 euros é que já começa o valor a ser mais alto do que o salário mínimo nacional.
O apoio da Segurança Social corresponde, como eu vos tinha dito, a 70% desses 2/3 e ao empregador ficam 30% desses 2/3. Convém dizer que isto isenta também as empresas da sua parte de contribuição para a Segurança Social, de TSU, Taxa Social Única, portanto, a percentagem que as empresas, as entidades empregadoras pagam de Taxa Social Única passam a estar isentas durante este regime e durante esta circunstância, e o que se passa, como podem ver pelos exemplos, é que um vencimento de um trabalhador na casa dos 1.000 euros acaba por responsabilizar o empregador apenas por 200. E, portanto, há aqui um corte brutal nas despesas e esta foi a forma que o Governo e o Estado português entenderam para injetar dinheiro na economia e para dar alguma capacidade de tesouraria às empresas. Não é logo no imediato, continua a haver muito impacto financeiro, mas aquilo que está em causa aqui é, de facto, uma possibilidade de diminuir, em alguns casos, a 70%, 80%, 90% dos custos com recursos humanos, o que acaba por ser extremamente importante. E eu penso que, da minha parte, é tudo. Queria apenas dizer-vos que estou naturalmente aberto a perguntas, que este regime está a ter muita adesão, estamos a falar de muitos trabalhadores já nesta circunstância, ele não foi aplicado desde o início da pandemia e desde o momento em que as empresas começaram a fechar, foi uma das questões polémicas. O mês de março, por ter sido basicamente normal, até meio dele, 2/3 dele, a Segurança Social considerou que não deveria fazer pagamentos relativos ao mês de março, porque os 2/3 estavam já cobertos pela remuneração normal que a empresa pagaria aos seus trabalhadores e, portanto, começou a partir de abril a ser um regime mais ao corrente. Este regime, como também foi altamente polémico e divulgado, não inclui, na maioria dos casos, os sócios gerentes. Portanto, quem seja sócio gerente da empresa e também trabalhador desta, ficou excluído. A exceção foi, depois de muita pressão social, a exceção foi feita aos casos de sócios gerentes que sejam únicos trabalhadores de microempresas. Portanto, estamos a falar de pessoas com sociedades unipessoais em que sou o único trabalhador, estamos a falar de empresas com 2 sócios que são os únicos 2 trabalhadores dessa empresa. Essas pessoas passaram posteriormente a estar incluídos no layoff. Diga-se também, e terminava assim para também dar espaço quer aos outros oradores, quer às perguntas, que este layoff define apenas valores mínimos. As empresas podem pagar valores acima dos valores deste cálculo e, por exemplo, desta tabela. A Segurança Social não compartilha essas verbas, mas há casos em que as empresas decidem fazer um layoff, mas em vez de pagar 2/3 do rendimento, decidem pagar 70%, 80% do rendimento, porque têm margem para isso, porque não querem causar impacto financeiro nos seus trabalhadores e, portanto, esse diferencial que podem acrescentar as empresas por sua espontânea vontade não é comparticipado pela Segurança Social. E, Diogo, eu da minha parte é tudo, fico à espera então das questões que surjam. Muito bem, muito obrigado, Luís, pelo teu trabalho, que obviamente isto é um tema complicado, com muitos tecnicismos, muito tema jurídico-legal, que normalmente os médicos nós não dominamos, não é? Mas pronto, penso que foi um bom trabalho, porque obviamente este tema pode se estender e por isso é que eu relembro que qualquer dúvida, como o Luís disse, tem via os canais abertos para colocar. Falando em questões, eu passo a palavra também ao Dr. Miguel Morgado, ele é o diretor do Departamento de Administração. Miguel? Boa noite, como estão? Queria já agora aproveitar para vos dizer que coloquem todas as vossas questões que acharem oportunas. O objetivo deste webinar passa um bocadinho por essa interação e depois do Dr. Pedro Santos tomar a seguir a palavra, iremos mais à frente responder a todas as vossas questões. Muito obrigado, Miguel. Passamos agora então à última parte deste webinar, onde o Dr. Pedro Santos, Presidente do Departamento de Laser e outras fontes de luz, nos vai falar do Manual SPME de reabertura de clínicas, desde uma perspectiva prática, porque como já vivemos, nós já acabamos de viver a primeira semana, digamos, pelo menos em Portugal e em Espanha, onde algumas clínicas já foram abrindo, de certeza que todos os que estão a ouvir já estudaram da primeira à última página o nosso manual, não é? Antes de entrar neste webinar, e se não, o Pedro vai nos refrescar a memória. Está bem? Pedro, quando quiseres. Ora, muito boa noite a todos.
Ok. Muito boa noite a todos. Espero que estejam todos bem e saudáveis, assim como os vossos familiares, e renovo o agradecimento que já foi feito pelo João. Não vos vou amassar com 25 páginas de manual. Vamos focar alguns pontos principais e os pontos em que o controlo e a nossa atitude têm efetivamente que ser premente. E depois, obviamente, que estaremos disponíveis para responder a qualquer questão que tenham. Diogo, por favor. Ora então, antes de pensar em segurança de pacientes, temos que pensar também na segurança dos nossos colaboradores. E algumas medidas que têm que ser instituídas dirigidas a esta classe. A primeira é que temos que fazer o controle dos sintomas e da temperatura 2 vezes por dia, sem ficar registado qualquer dado relativo a estes colaboradores. Obviamente, se houver os colaboradores devem ser advertidos que, se alguma destas situações se verificar no seu domicílio, deverão contactar com os responsáveis da instituição a informar-lhes da situação e abster-se de se deslocar à mesma. A outra situação importante é que estamos a trabalhar num meio, embora de risco relativamente baixo, estamos num ambiente de risco também e, portanto, não queremos que os nossos colaboradores levem, entre aspas, potenciais focos de contaminação para o seu domicílio e por isso devem usar uma farda que é de uso exclusivo e interno à clínica. Sempre que for necessário ausentarem-se ou sair mesmo momentaneamente, deverão trocar a sua farda e a lavagem dessas fardas deve ser diária. O mesmo se passa em relação ao calçado, que quando ele não existir deve ser usado um protetor de sapatos descartável. A máscara cirúrgica, tal como nas outras circunstâncias de espaços fechados, é obrigatória, mas quando existe necessidade de contacto com o paciente a uma distância inferior a 1 metro, deve ser usada uma máscara FFP2 ou equivalente. Se não houver também um acrílico protetor, deve ser usado protetor ocular, seja através de óculos ou de viseira, e sempre que for possível utilizar a distância de segurança, mesmo entre colaboradores, superior a 2 metros e considerar nesta situação de distância de segurança o fardamento dos colaboradores e também as refeições que devem ser escalonados para minimizar este contacto. Próximo, Diogo, por favor. Passando para os pacientes, é importantíssimo fazer o rastreio prévio por forma telefónica com vários intuitos. Primeiro, como o próprio nome diz, o rastreio possível ao risco de poder estar infectado com SARS-CoV-2, nomeadamente perguntando se nos últimos 14 dias teve algum sintoma compatível, nomeadamente febre, tosse, qualquer outro sintoma respiratório, diarreia ou sintomas gastrointestinais, cefaleias ou mialgias ou astenia, alteração dos sentidos do gosto e olfato, alguma manifestação cutânea de aparecimento de novo e também algum contacto com um positivo conhecido. Próximo slide, Diogo. Também devemos aproveitar este contacto para, obviamente, peço desculpa, obviamente que quando temos uma resposta positiva devemos advertir a pessoa e aconselhar a pessoa que reagenda a sua consulta, porque só quando se mantiver essa circunstância de 14 dias sem qualquer uma destas circunstâncias é que poderemos fazer esse atendimento. Obviamente que, como não é imediatamente anterior à consulta ou contacto, devemos advertir o paciente que se alguma destas circunstâncias se alterar até ao acontecimento da consulta, que deverá entrar em contacto com a clínica para reagendar. Devemos aproveitar, próximo slide, por favor.
devemos aproveitar este contacto para informar das alterações necessárias e instituídas, tendo em conta o contexto atual, nomeadamente pedir ao paciente para comparecer com a máscara colocada e, se este não o fizer, ter disponíveis para fornecer ao paciente, fazer-se acompanhar do mínimo de acessórios possíveis, trazendo, ou até mesmo nenhuns, quando falamos de acessórios de adereços, portanto brincos, colares, pulseiras, relógios e anéis, porque qualquer uma destas superfícies pode ser retentora de partículas transmissíveis, e mesmo o que leva consigo para a clínica deve ser o mínimo indispensável, evitar sacos, grandes carteiras, só o mínimo indispensável para a consulta em si. Também deve comparecer na clínica no horário da marcação, e para minimizar o número de contactos possíveis, e se isto não for possível de acontecer, deve ser comunicado à clínica esse atraso, e vice-versa, se houver algum atraso da parte da clínica, este deverá ser comunicado ao paciente para que não haja permanência no estado, dentro do espaço da clínica desnecessária. Também devem ser proibidos quaisquer acompanhamento ou trazer qualquer acompanhante, a não ser que seja estritamente necessário. Em caso de tratamentos faciais, devemos recomendar o utente a vir desmaquilhado, e também sugerir ao utente meios de pagamento sem contacto ou com o mínimo contacto possível, seja, por exemplo, cartão bancário, MBWay ou até mesmo transferência bancária. Próximo, Diogo. E, basicamente, revendo um pouco isto tudo, na última página do vosso manual tem um fluxograma para vos auxiliar nesta rotina. Ora então, fazemos a triagem telefónica e informamos o paciente destes cuidados, e se assumimos que há uma suspeita de Covid-19 e se eventualmente não estiver orientado, sugerir o contacto com as autoridades de saúde. Se não tem suspeita de Covid, confirmamos a consulta e damos então as normas de funcionamento como já vos informei. Ao receber o paciente da clínica, devemos ter uma zona contaminada onde vamos fazer esta recepção ao paciente, e o primeiro passo é verificar se o paciente, pedir ao paciente para higienizar as mãos. Se trouxer luvas, este deve remover as luvas, haver um balde de lixo nesta zona para o paciente fazer descartar estas luvas e fazer a higienização das mãos. A seguir, colocação de máscara e, por último, medição da temperatura. Se o paciente se negar a qualquer um destes passos, a entrada na clínica deve ser negada ou suspensa temporariamente, e o superior responsável pelo turno deverá ser informado para gerir esta situação. Também se devem usar protetores de calçado, que podem ser de várias estratégias, mas o calçado deve ser protegido na admissão à clínica. Obviamente, se nesta medição de temperatura o paciente tiver uma temperatura superior a 38, deve ser acionado o plano de contingência da clínica. Se houver condições e se o paciente estiver em condições, podemos pura e simplesmente recomendar que entre em contacto com as autoridades de saúde. Se necessitar de cuidados urgentes, aí, por dever deontológico, devemos ativar então um plano de contingência, isolar o paciente e prestar os cuidados devidos conforme esse plano de contingência. Devemos também, como último passo, recordar todas as medidas necessárias, nomeadamente a etiqueta respiratória, manuseamento da máscara, evitar tocar superfícies que não sejam estritamente necessárias e cumprir as informações e recomendações dos profissionais dentro da clínica. Diogo, próximo slide, por favor. Quanto às medidas de higiene, não me vou estender muito mais. É obrigatório que todos estudemos a orientação 14/2020 da DGS, porque todos os procedimentos de desinfecção gerais, nomeadamente de estruturas de atendimento ao público e comuns, estão patentes neste documento e têm que ser cumpridos.
Por isso nada mais me resta senão convidar-vos a estudar esta orientação devidamente para a abertura das vossas clínicas. Diogo, por favor. Em relação aos nossos procedimentos, primeira noção, o paciente só remove a máscara se estritamente necessário e ter um toalhete ou um recipiente para o paciente colocar a máscara, ou apoiar essa máscara. A partir do momento em que o paciente retira a máscara, deve ser advertido de abster-se de falar, a não ser que seja estritamente necessário. Depois devemos proceder a uma descontaminação intraoral, em que preparamos uma solução que damos ao paciente para usar como colutório, seja uma solução de peróxido de hidrogênio a 1% ou uma espuma de iodopovidona. A seguir devemos proceder a uma desinfecção facial com uma solução alcoólica apropriada, de forma centrípeta, ou seja, nós começamos das zonas mais distantes do nariz e da boca e terminamos nesta zona, por isso, da forma da zona teoricamente menos contaminada para a mais contaminada. Quando utilizamos procedimentos com lasers ablativos, devemos utilizar a aspiração apropriada para as partículas que estão a ser levantadas. Diogo? No pós-procedimento devemos sempre, obviamente, higienizar o consultório e esta higienização deve ser feita das zonas menos para as potencialmente mais contaminadas, feita com panos descartáveis e a maioria dos agentes que nós já usávamos para desinfecção de superfícies são compatíveis ou são virucidas para SARS-CoV-2. A única situação que teremos que verificar é que devemos cumprir o tempo de ação do desinfetante que estamos a usar. Outra situação importante é que, para diminuir a probabilidade de haverem partículas em suspensão no ar, devemos permitir o arejamento do espaço sem corrente de ar, por isso não se deve manter janela e porta aberta ao mesmo tempo, apenas uma destas duas, e por 10 a 15 minutos entre consultas. Por isso, obviamente, os nossos tempos entre consultas para poder proceder à higienização e este arejamento terão obrigatoriamente que aumentar. Próximo slide, Diogo. E pronto, e era isto que tinha para vos dizer. Muito Passo obrigado, a palavra ao Pedro. Diogo. Muito obrigado, Pedro, pelo teu resumo. Obviamente, é o que tu dizias, é um documento com 25 páginas, que obviamente tem que ser estudado, porque isso será parte da nossa nova realidade. Melhor dito, agora na comunicação social diz-se sempre nova normalidade, não é uma nova normalidade, é uma nova realidade. Não é normal esta situação, apesar que estas medidas de higiene não está mal que, mesmo depois de um período de pandemia, a pessoa, digamos que os pacientes tenham, porque evitam também o tipo de contágio mesmo da gripe comum, de outros patogénios que circulam já previamente ao coronavírus. Portanto, agora passamos à última fase deste webinar, de dúvidas e esclarecimentos. Eu, para isso, vou passar a palavra ao Miguel, porque penso que já há algumas perguntas que já foram recolhidas e ele agora fará a distribuição. Miguel? Sim, senhor. Boa noite a todos, boa tarde a quem nos ouve do Brasil também. Muito obrigado pela excelente intervenção, Dr. Luís e Dr. Pedro. Tem vindo então aqui a chegar algumas questões e então o primeiro grupo de questões é dirigido ao Dr. Luís Silva, advogado da SPME, e perguntava-lhe como funciona o pagamento da Segurança Social no layoff. Demora muito tempo? O trabalhador tem que ficar à espera? Dr. Luís, já estou com o som, estava com o microfone desligado, peço desculpa. Bom, essa é uma pergunta que tem sido muito feita, porque pelo facto de haver uma assunção de 70% da responsabilidade pelo pagamento pela Segurança Social, muitas vezes presume-se que ela vai pagar diretamente ao trabalhador. Ora, isso não é o caso. O que acontece é que as empresas, neste caso as clínicas, têm a obrigação de pagar os salários nos 66% do layoff. Depois o que acontece é que a parte que cabe à Segurança Social, os 70%, são reembolsados depois. As empresas têm de inscrever o seu IBAN quando fazem a submissão do requerimento na plataforma da Segurança Social e depois esse IBAN fica disponibilizado para o pagamento, o reembolso dos 70%. Isto é feito para basicamente poderem ser as empresas a suportar um pequeno período de tempo que a Segurança Social não consiga logo fazer o pagamento. Portanto, os trabalhadores não têm atrasos nos seus salários por a empresa entrar em layoff, fica, digamos assim, a empresa à espera
pelas informações que têm sido públicas, a Segurança Social está a fazer os reembolsos na casa das 2, 3 semanas, já começou a fazer reembolsos relativos ao mês de abril, poderá demorar um bocadinho mais também, consoante as fases e consoante tenha muitos ou poucos pedidos, mas, portanto, o pagamento não é feito ao trabalhador, é feito à empresa, que antes disso adiantou o valor ao trabalhador e depois fica à espera do reembolso da Segurança Social. Muito bem. Ainda dirigido ao Dr. Luís Silva, temos um dos nossos sócios que nos pergunta o seguinte: sei que há alguns casos em que trabalhadores são postos em layoff total e outros continuam a trabalhar alguns dias da semana. Como é que isso funciona e como são pagos? Ok. Este tema eu não pude abordar muito, dei só um toquezinho na apresentação, não é uma questão propriamente fácil até de gerir do ponto de vista de quem é empregador e de quem tem de lidar com os seus funcionários. Há 2 regimes de layoff, digamos assim, há a redução e a suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho é a imagem típica que nós temos do layoff, que é a pessoa vai para casa, fica a receber 66%. A redução do contrato de trabalho, ou do horário do contrato de trabalho, o que faz é, por exemplo, a pessoa passa a trabalhar 4 horas por dia, 3 dias por semana. Não vai completamente para casa, tem uma redução naquele que é o horário normal. E o grande problema com isto é que os 2 são pagos da mesma maneira. São os 2 pagos a 66%, com 70% desses a caberem à Segurança Social. Portanto, cria-se aqui uma situação de alguma injustiça dentro dos trabalhadores, porque uns estão em casa sem despesas, porque normalmente ir trabalhar implica sempre a despesa, pelo menos da deslocação, e têm de facto a carga de trabalho que quem está em casa não tem. E, portanto, algumas empresas estão a optar por dar uma compensação extra a quem fica só em redução e continua a ir trabalhar, nem que menos tempo. A redução do horário de trabalho pode até implicar, por obrigação da lei, um valor mais alto. Tem a trabalhar mais de 66%. Portanto, o que a lei diz é que se estabelece uma conexão por hora do pagamento, portanto, quanto é que a pessoa ganha a hora e ele é paga nas horas que faz, sendo que, se só trabalhar 50% do seu horário, só receberia 50% do seu salário. Portanto, estava prejudicado em relação a quem foi simplesmente mandado para casa. E, portanto, a lei depois faz uma outra cláusula para evitar esta situação, dizendo que ninguém recebe menos de 66%. Ora então, quem trabalha metade do seu horário recebe 66%, 2/3. Quem não trabalha nada do seu horário recebe também 2/3. E, portanto, é preciso haver alguma inteligência e flexibilidade da parte dos empregadores para tentarem compensar um bocadinho estes trabalhadores, tentarem explicar-lhes que isto é uma questão importante para a sobrevivência da empresa e que, mesmo que possam ser injustiçados durante 1, 2 meses, isso implica a manutenção do seu contrato de trabalho. Porque se a empresa fechar, aí não há injustiças maiores ou menores, perdem todos e vão todos para casa sem emprego. Mas é uma situação delicada e, portanto, como eu disse, há pessoas que podem continuar a trabalhar durante alguns períodos de tempo mais reduzidos a receber 66% e outros que simplesmente vão para casa e ficam a receber os mesmos 66% por uma suspensão total do contrato de trabalho. Obrigado, Dr. Luís. Estamos aqui a receber mais perguntas. Ainda aqui, relativamente ao layoff, pedia que nos clarificasse relativamente a como funciona esta fiscalização. A fiscalização, por regra, está definida para ser a posteriori. Portanto, o que acontece é que as autoridades estão a fazer um pressuposto de facilitismo, de alguma rapidez na resposta, que não podia estar pendente de verificar os pressupostos de início. E, portanto, o que estão a fazer é, o requerimento é, digamos assim, presumidamente aceite, as coisas avançam, sendo que a posteriori, se a Segurança Social descobrir numa fiscalização no futuro que alguma das coisas não foi verdade, que alguma das informações não foi bem dada, pode pedir a devolução do dinheiro. De qualquer maneira, há também casos em que estão a rejeitar por acharem que não há pressupostos para o layoff. De todo modo, para além da Segurança Social, convém só eu referir, porque tive um caso dentro desse género numa entidade empregadora com que trabalho, a Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT,
está também a fazer fiscalizações. Essas fiscalizações não têm nada a ver com os pagamentos da Segurança Social, têm a ver, isso sim, com o levantamento de contraordenações por alguma coisa no processo não ter corrido bem. Estão a pedir a tal comunicação por escrito com que se começa o processo de layoff, estão a pedir os documentos que foram enviados à Segurança Social, portanto o requerimento e a folha de Excel, e estão também a pedir o tal manual de procedimentos que é obrigatório os estabelecimentos abertos ao público ou que estejam abertos, nem que seja só para produção interna, terem aprovados e implementados. Muito obrigado, Dr. Luís Silva. Vamos agora selecionar algumas questões relacionadas com o protocolo de abertura em si, e eu pedi ao Dr. Pedro Santos que nos respondesse a uma pergunta que nos é colocada relativamente aos procedimentos com laser. Como devemos adequar a proteção a este tipo de procedimentos? Ora bem, nós temos dois grandes tipos de procedimentos, uns com potencial de geração de aerossóis, outros sem esse potencial. E basicamente do lado dos potenciais geradores de aerossóis falamos sobretudo dos lasers ablativos. Já é prática recomendada que quando se usa um laser ablativo que se use aspiração de alta potência filtrada, que continua a ser advogada para utilização com o SARS-CoV-2. Relembrar-vos que já sabemos que este vírus é inativado termicamente e por isso quando fazemos ablação de pele, a água que está à superfície da pele teve que chegar como mínimo aos 100 graus e por isso teoricamente mesmo esses aerossóis, teoricamente, volto a dizer, serão não viáveis. Portanto, usando aspiração e todos os outros preceitos que estão patentes no manual, é perfeitamente seguro. Quanto aos restantes procedimentos não geradores de aerossóis, temos que os dividir em duas categorias. São numa zona potencialmente de risco, sobretudo face e mãos, ou se são numa zona com um risco menor, que será qualquer outra superfície corporal. Na face tem que se respeitar os cuidados de desinfecção oral e facial, esperar que a solução alcoólica evapore adequadamente e só depois iniciar o tratamento. E nas outras zonas proceder às restrições de contacto que estão recomendadas para qualquer outro tipo de procedimento, seja feito com laser ou não. Miguel, se me permites, eu queria só aqui acrescentar uma pequena coisa relativamente ao manual, também tendo em conta as perguntas que estão a surgir e antecipando até uma que estou aqui a ver que deduzo que será também feita. Estas medidas estão em atualização, ou seja, o manual teve por base aquilo que foi um consenso entre sociedades europeias, de medidas que eram aceitas como medidas científicas de boa prática, e depois tentámos perceber e adequar aquilo que era a realidade portuguesa. O que acontece é que ainda há muitas áreas que não estão especificadas nessa mesma legislação. Pelo que, entre aquilo que é a recomendação do bom senso e do consenso europeu e aquilo que é falta de legislação existente em Portugal, todas estas situações que aqui se colocam são difíceis para nós darmos resposta e manda aí o bom senso clínico e o princípio da prevenção. Pedro, eu não sei se tu queres responder a esta questão que está aqui, que eu ia pegar nela sobre o ar-condicionado, que é precisamente a que me levou a fazer esta intervenção. Em Espanha nós sabemos que existe uma regulamentação já relativa à situação do ar-condicionado. Em Portugal, não. Portanto, em Portugal não está regulado como é que deve ser ou como é que não deve ser. Vem a altura do verão, portanto, com a altura do verão, sabemos que é difícil trabalhar com as altas temperaturas. No entanto, sabemos também, por exemplo, há um estudo feito relativamente ao potencial de infecção na China, que teve precisamente a ver com, esse estudo teve a ver com o restaurante, portanto, havia um conjunto de mesas. As mesas que estavam no encadeamento da corrente do ar-condicionado, as pessoas foram contaminadas, mas as mesas adjacentes e equidistantes que estavam fora daquilo que era o circuito do ar-condicionado não foram contaminadas. Portanto, o ar-condicionado tem um potencial de contaminação, sim,
ar-condicionado sem aspiração, portanto não há AVAC sem aspiração de ar, não. Com a AVAC não sabemos. Penso que esse é o ponto de situação que estamos em Portugal, não é, Pedro? É praticamente o que estás a referir. Não temos legislação concreta, a nível de orientação sobre a utilização de ar-condicionado é parca também, temos um pouquinho que nos vem do exterior. Aquilo que nos vem do exterior é que efetivamente a utilização dos ar-condicionados chamados os split, ou seja, os módulos de parede, ou até mesmo os módulos de conduta que estejam restringidos à captação e libertação de ar na própria divisão, estão desaconselhados o seu uso, a não ser que tenham incorporado um meio comprovadamente virucida, que neste momento também temos poucos para este tipo de sistemas, ou então um método de circulação de ar em que a extração seja independente da admissão climatizada de ar, portanto um sistema da AVAC com uma renovação constante do ar. Só neste caso é que estaria permitida a utilização do ar-condicionado. A única alternativa que se tem, para além de uma revisão aos filtros, às circunstâncias que não cumpram com esta extração de ar e renovação de ar contínua que estamos a falar, será utilizar apenas nos períodos de repouso e de circulação de ar o arrefecimento da sala, e não durante o atendimento ou consulta, o tratamento, porque será a altura em que a concentração de partículas do ar será a mais elevada. Também temos que perceber uma coisa, teoricamente estamos a lidar com uma coorte de médio a baixo risco, porque apesar de saber que temos portadores assintomáticos, as evidências crescentes apontam para um potencial de uma carga viral menor nestes pacientes que não estejam francamente sintomáticos e por isso com o duplo rastreio e com as proteções adequadas, a probabilidade de termos uma grande quantidade de partículas em suspensão no ar é relativamente baixa. Agora, isto são tudo pressupostos e se não se verificassem estes pressupostos também não estaríamos no grupo dos permitidos a voltar à atividade e estaríamos no grupo como por exemplo dos ginásios. E é por isso que com esta análise de risco, benefício e potencial relativamente baixo que se fazem este tipo de recomendações. Por isso, resumo, há AVACs com circulação de ar sim, se não for durante consultas desligados, entre períodos de circulação de ar permitidos, depois de verificação e limpeza dos filtros dos aparelhos. Extremamente oportuna esta explicação sobre os ar-condicionados. Pedro, perguntava-te, há pouco falavas sobre o peróxido de hidrogênio para a descontaminação da boca e perguntam-nos como obter essa solução. Temos duas formas de o fazer. Uma é pedir à farmácia para o manipular se não quisermos uma solução um pouquinho mais laboriosa, mas a outra alternativa é comprar água oxigenada comercial, que é peróxido de hidrogênio 10%, e fazer uma diluição de uma parte de peróxido de hidrogênio para 9 partes de água. Por norma é recomendado oferecer ao paciente cerca de 30 ml desta solução já preparada para fazer um duplo bochecho em que cada um deve demorar cerca de 30 segundos e por isso é importante ter no consultório um lavatório com água corrente para o paciente poder rejeitar esta solução e obviamente no final da consulta proceder à descontaminação deste lavatório e suas envolvências, como todo o resto do protocolo de desinfecção. Tal e qual. Outra questão oportuna que nos colocam é relativamente às máscaras FFP2, se poderão ser reutilizadas, Pedro? Ora bem, nós aqui temos duas circunstâncias. Nós temos também uma norma da DGS sobre a racionalização de equipamentos de proteção individual.
Quando não há esta circunstância de potencial escassez, aquilo que se passa é que estes dispositivos deveriam ser de utilização única. E por utilização única entende-se uma utilização de 4 a 8 horas e substituir sempre que ele esteja úmido. Neste caso, não há consenso sobre como gerir esta situação, mas aquilo que está a ser minimamente consensual é que o mesmo equipamento de proteção individual, desde que não completamente úmido, sempre que ele ficar úmido ou saturado, tem que ser substituído. Caso contrário, pode ser usado por períodos de 4 a 8 horas e sendo que levando a pelo menos 60 graus em calor seco, ou então reservando este material por 7 dias para ser voltado a usar, poderá ser usado por 4 a 5 vezes. Isto carece de comprovação científica, são recomendações de várias associações e sociedades científicas internacionais, por isso nesta fase ainda as recomendações que podemos fazer sobre essa utilização. Se me permites, eu gostava aí também de acrescentar um ponto importante, que é, vão estar disponíveis a partir de 11 de maio incentivos para a aquisição de EPIs. Portanto, o que tem acontecido nos últimos meses é que havia uma escassez grande em Portugal e no mundo, entretanto a produção está a aumentar e o próprio Estado vai pagar, vai cofinanciar para que as empresas possam fazer essa aquisição. Portanto, uma das formas que as clínicas têm é pedir esse apoio e o Estado comparticipa de 500 a 5 mil euros precisamente a aquisição de EPIs. Isto é válido para FFP2, para cobre-botas, para máscaras cirúrgicas, portanto para tudo o que sejam equipamentos de proteção individual. Ainda relativamente ao manual, eu gostava de transmitir claramente esta noção de que as medidas estão em atualização, portanto que a qualquer altura nós próprios poderemos proceder à revisão do manual e que uma forma fácil, ou se calhar a forma menos difícil de colocarmos em prática tudo aquilo que está no manual é treinarmos, é repetir para mecanizar. Portanto, o manual é extenso, com um conjunto de indicações que são de alguma forma contra a natura naquilo que é a relação médico-doente, porque convidam ao afastamento e não à proximidade, e nós devemos aproveitar os tempos mortos, digamos, de clínicas nesta altura, porque eles vão existir, porque os períodos de infecção, a própria diminuição da procura pode ser aproveitada para rotinar equipas e para treinar equipas para que estejam aptas a dar resposta a este tipo de situações. Não tenham dúvidas de uma coisa, há pacientes que vão e que depois vão eles próprios transmitir a outros pacientes qual é que é a forma como a clínica cumpre este tipo de indicações. Isto é, a segurança não está só do lado da clínica, mas está também do lado do paciente. Até que ponto é que o paciente se sente seguro em fazer um tratamento? E é responsabilidade da clínica também garantir essa segurança, porque isso é bom não só para a saúde pública, mas também para a parte económica do próprio negócio. Sim, senhor. Obrigado, João. Entretanto, têm vindo aqui a surgir várias perguntas. Aproveitava ainda para perguntar a Pedro, além da desinfecção da pele e da área a trabalhar no paciente, no caso de tratamentos em boca ou mãos, recomenda-se mais alguma outra medida de desinfecção ou proteção, além das já mencionadas? Não, somente há que ter um cuidado, sobretudo nas mãos. Não esquecer que as mãos nesta altura estão sujeitas a um grau de agressão maior que o normal, com múltiplas lavagens, múltiplas desinfecções, e por isso temos que temos que fazer uma avaliação da integridade desta pele e se vai suportar o tratamento que estaria previsto. E por outro lado também não esquecer que a maioria das soluções que nós já fornecemos no circuito do paciente até ao tratamento são soluções que têm carbómeros, glicerina, podem ter resíduos nas mãos e por isso devem utilizar uma solução alcoólica sem este tipo de excipientes ou de outros princípios ativos que por vezes estão presentes para que a mão esteja efetivamente limpa para fazer o tratamento. Por exemplo, pode ser um álcool a 70% habitual,
ou um álcool isopropílico a 70 exatamente também, sem problema rigorosamente nenhum, sem mais nenhum cuidado adicional. Correto. O tempo, entretanto, começa a escassear. Se calhar aproveitava para fazer aqui uma questão novamente ao Dr. Luís Silva, que é a seguinte. Temos, portanto, um dos nossos sócios que ficou com dúvidas relativamente ao manual de procedimentos. Agradeço o seu esclarecimento. Basicamente, eu não entrei muito no assunto, até para me focar mais no layoff, mas de forma muito rápida, a Direção-Geral de Saúde, no fim de fevereiro, fez uma orientação que depois voltou a tocar neste assunto, a dizer que as empresas devem ter um plano de contingência para o caso de haver uma infecção. E, portanto, o que antes de mais se recomenda é que leiam com cuidado o manual que a CPME disponibilizou, aliás está extremamente completo do ponto de vista da prevenção e das normas para evitar que exista esta circunstância. Podem até adotá-lo, sendo sujeito às alterações, como já aqui foi dito, podem até adotá-lo dizendo que passa a ser também aplicado aquelas regras na vossa clínica, mas aquilo que o ACT está a pedir também é um manual de procedimento, é um plano de contingência para o caso de haver uma infecção. E, portanto, eu recomendo que passem os olhos na orientação 6/2020, é fácil de procurar e de decorar, é 006/2020, orientação de fim de fevereiro da DGS, que diz precisamente isto, tem de ter um plano de contingência, é um documento relativamente semelhante até ao que a CPME fez, que basicamente vai dizer, vai responder a quais é que são os efeitos das infecções nos trabalhadores, o que é que isso pode causar na empresa, o que é que se deve fazer perante um possível caso de infecção e se existe ou não casos na empresa. Basicamente o que determina é quem é que é o responsável por verificar se há ou não uma infecção, quem é que é responsável por contactar os profissionais de saúde e que profissionais de saúde é que devem ser contactados, qual é que é a forma depois de reagir no caso de haver uma possível infecção. E, portanto, está tudo nessa orientação da DGS, é fazer basicamente um procedimento, no caso de haver uma infecção, uma suspeita de infecção, como é que as pessoas devem reagir dentro de uma empresa ou dentro de um estabelecimento comercial. Muito obrigado. A pergunta que segue, se calhar dirigia ao Dr. João Val, que é relativamente a como vai funcionar a divulgação das clínicas Covid, que há pouco... Portanto, as clínicas Covid-Free é uma iniciativa que nós vamos ter para os nossos sócios, para de alguma forma tentarmos ajudar neste momento de crise, e o que nós vamos fazer é, através das nossas redes sociais, mas também no website da SPME, divulgar a clínica, colocando o seu nome, a sua morada, o seu endereço, as suas redes sociais, desde que a clínica se comprometa que cumpre as normativas relativas à proteção da Covid-19. Vai ser um procedimento simples, tratado durante a próxima semana, em que nós vamos contactar os nossos sócios enviam-nos os dados, comprometem-se a cumprir com as normativas e nós automaticamente lançamos nas redes sociais e no nosso site essas clínicas, o seu site, os tratamentos que disponibilizam. Portanto, no fundo, é uma forma de publicidade gratuita que nós vamos excepcionalmente oferecer aos nossos sócios. Muito obrigado, João. Temos aqui mais uma questão dirigida a ti, Pedro. Eu perguntava-te o seguinte, a higiene dos pés é estritamente necessária? Poderá ser com tapetes impregnados? Sim, neste momento, pelas recomendações internacionais em ambientes clínicos, deverá manter-se essa precaução. As recomendações são que se façam então com um tapete impregnado com desinfetante, ou a outra solução será os protetores de sapato descartáveis. Entre uma e outra, a preferível são os protetores de sapato. Mas caso não haja essa possibilidade, a segunda hipótese seria o tapete impregnado com desinfetante. Com certeza, muito obrigado. Bem, já respondemos a grande parte das questões aqui colocadas. Eu aproveito para relembrar que se tiverem mais questões, estejam à vontade para colocar nos próximos dias, que através dos canais de comunicação habituais, que teremos todo o gosto em responder.
o tempo também começa a ficar limitado. Passo assim a palavra ao meu colega Diogo Figueiredo. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Eu quero agradecer a todos os assistentes, porque realmente tivemos um fluxo bastante bom de perguntas. Novamente volto a insistir que se houver outro esclarecimento, mesmo depois após a leitura do manual e do dia-a-dia de cada um nas suas clínicas, todas as dúvidas de esclarecimento, nós temos os canais abertos habituais, através do e-mail, através das redes sociais, que eu aproveito desde já para lembrar que deem like, tanto no Facebook como no Instagram, para nos seguirem. E quero agradecer também aos meus colegas, que preparámos, dentro do possível, um webinar simplificado com informação objetiva e prática. Depois de uma primeira semana de vida nesta nova realidade, que possivelmente no futuro haverá novos ajustes que sejam necessários ser feitos, tanto ao manual como à dinâmica de trabalho nos nossos centros médicos. Com isto, quero também desejar boa sorte, protejam-se, protejam os outros também, e para umas palavras de despedida passo ao meu colega João, para também finalizarmos agora este webinar. Diogo, obrigado. Acho que não há muito mais a acrescentar. Devido à afluência que tivemos, acho que este é um modelo interessante e que poderemos eventualmente ponderar fazer mais webinars, se os nossos sócios assim o entenderem, para outros temas. Acho que foi lá está, é uma oportunidade também que vem deste tipo de situações, é identificarmos novos canais de comunicação e novas formas de estarmos ligados e estarmos juntos. Os meus votos são os votos de que retomem a atividade com segurança, estes são os votos da sociedade. Contem com o apoio da SPME para estar ao vosso lado e para aquilo que são as nossas competências. E votos também de muito sucesso. Vêm aí períodos de grande desafio, mas estou certo que juntos e coordenados certamente vamos ultrapassar. Uma boa noite, muito obrigado e obrigado também a todos os meus colegas pelo brilhante trabalho e pelas vossas brilhantes comunicações também. Só relembrar que este webinar estará disponível para visualização offline, brevemente, e pronto, não tenho mais nada a dizer também. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, adeus. Boa noite.